Queridos irmãos, queridas irmãs, eu acho que eu errei o vídeo anterior, não sei, porque nós gravamos o vídeo 23 e o 24, agora esse é o 25. O O é que pediu para gravar mais um, então vamos aqui, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, não é? Técnicas e recursos, Um dos alvos prediletos dessas penosas aproximações é o doutrinador. Tem ou não mediunidade ostensiva, então nós já tratamos desse assunto a respeito do doutrinador. O cerco em torno dele é permanente, tenaz, implacável, impiedoso, porque acham os companheiros desencarnados, doentes, que o neutralizando acabam com o grupo que muitas vezes, infelizmente, é verdadeiro. O que, infelizmente, é verdadeiro. Porque muitos presidentes de casas espíritas, muitos doutrinadores, se sentem e se acham as últimas bolachas do pacote. Então, esteja ou não esteja o espírito ligado ao médium antes da sessão, é certo que o planejamento espiritual já tem as tarefas da noite distribuídas por antecipação. Nós tratamos dessa questão quando levamos ao conhecimento do telespectador que quem manda nos trabalhos mediúnicos de desobsessão são os mentores espirituais. Não é o doutrinador. Não adianta o doutrinador dizer assim, vamos fazer uma transferência de tal lugar para cá. Não faça, porque isso é palhaçada. Não é assim que funciona. É assim, Luiz? É? Tá. Então, eu te proponho um desafio. Eu vou partir por esse lado. Me prove nas 5 obras básicas onde Kardec trata dessa forma. Que eu venho aqui e me retrato, te pedindo perdão. Mas enquanto você não me provar aqui nos nossos estudos, eu não vou pedir perdão, porque pedir perdão seria abjurar, e eu não vou contra aquilo que eu tenho conhecimento. De forma alguma. Seria a mesma coisa, por exemplo, eu ponho na minha boca um doce de leite. E para satisfazer a humanidade me pergunta, que doce é esse que você pôs na boca? Para satisfazer a humanidade, eu falo assim, é doce de abacate. Não. Não. Eu não estou aqui para agradar ser humano, eu estou aqui para agradar a providência divina. Se ofendem aqueles que realmente mal intencionados se encontram, porque a realidade é essa. Os charlatões, eles estão aqui para agradar a humanidade. Aqueles que agem de acordo com Jesus está aqui para agradar a providência divina. Então, tudo que acontece nos trabalhos já encontra-se amparado antecipadamente pelos mentores espirituais. E na sequência que julgar mais conveniente ao bom andamento dos trabalhos, geralmente cada médium tem seu próprio estilo. Sim, é natural. Cada médium tem o seu próprio estilo, né? Isso não é cacoete. Para indicar o início da comunicação, colocar as mãos sobre a mesa. Então, quando um médium coloca as mãos sobre a mesa, é um indicativo que
né, o doutrinador capta. Então é óbvio que o doutrinador, né, vai até ele e dá uma grande assistência. Agora, que é necessário uma mesa, não é necessário uma mesa nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Não é necessário. A mesa, ela existe apenas para poder colocar lápis, caderno, papéis para psicografia e também para os médiuns descansar os braços. Estas são as únicas finalidades de uma mesa na reunião mediúnica de desobsessão. Eu digo claramente assim porque assim corta o pavio de muitas pessoas. Ah, porque a mesa é útil. Quais são as utilidades da mesa? Mediunicamente, nenhuma. A única utilidade de uma mesa é apoiar o braço, descansar o braço, onde alguns médios dormem, cochila, ronca, um jarro com água, lápis, papéis, livros. Mas isso pode ser eliminado. Isso pode ser eliminado. Não há necessidade nenhuma de mesa nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Então, respirar com maior profundidade, 2 ou 3 vezes. Então tem, antes dos trabalhos, às vezes os médicos se concentram. É uma concentração. É uma indicação ao doutrinador de que ele encontra-se em processo de imantação em seu campo vibracional. Agitar ligeiramente a cabeça ou o corpo, gemer, né? Gemer também, mas não é aquele gemido igual gato, não. Um gemido pequeno. Levantar os braços numa sematologia que o doutrinador habituado a trabalhar com ele saberá identificar a fim de iniciar o tratamento do irmão que se apresenta. Às vezes o espírito começa logo a falar ou a esbravejar, mas usualmente ele precisa de alguns segundos para apossar-se dos controles psíquicos do médium. Sim, é verdade. Às vezes o espírito começa logo a falar ou a esbravejar, mas usualmente ele precisa de alguns segundos para apossar-se dos controles psíquicos do médium. Isso é verdade. Por mais que o espírito 2, 4, 8, 12 horas antes foi ali mantido pelos mentores próximo ao campo vibracional do médium, é preciso entender que o acoplamento no campo vibracional ocorre-se lá dentro da câmara alguns minutinhos antes. Então, leu-se o Evangelho, a abertura dos trabalhos através de uma oração, um silêncio, não é? Ali sim, os mentores terminam as cirurgias de acoplamento energético. E não consegue falar senão depois de se ter acomodado bem a organização do seu instrumento. O doutrinador deve aproveitar esses momentos para uma palavra de boas-vindas. Nesse momento, o doutrinador deve aproveitar esses momentos para uma palavra de boa-vinda. Aproxima-se do médium, a distância de 1 metro, 2 metros. Pois não, meu irmão,
o médium fulano de tal, se estiver sentindo a presença de alguns irmãos necessitados, que porventura, se for permitido, de acordo com os mentores espirituais da casa, conceda-nos a oportunidade para que possamos, né, dialogar. Então, o doutrinador, saudando-o com atenção, carinho e respeito, em alguns casos o espírito somente consegue expressar-se a muito custo em virtude de seu estado de perturbação, de indignação ou por estar com deformações perispirituais que o inibem. É verdade, né? Veja bem, o espírito ali manifestante no campo vibracional do médium, ele se apresenta deformado, cego, mudo, surdo, tá? Mas é preciso entender que aquelas deformações ou deformidades, enfim, são todas impressões que o espírito traz plasmado em seu perispírito, cabendo ao doutrinador, mediante a comunicação no campo vibracional do médium, detectar, constatar essas anomalias. Uma vez que o doutrinador constata, o doutrinador, ele, conversando com o espírito através do campo vibracional do médium, o doutrinador conscientiza o espírito que aquela deformação, aquela surdez, aquela, né, cegueira, ele é mudo, aquela mudez naquele instante, é só uma impressão. Que durante a manifestação, o espírito consegue, juntamente com os mentores espirituais ali, se livrar daquelas deformações. Mas há casos que os espíritos recebem só o choque anímico ali e depois os mentores encaminham esses espíritos sofredores aos departamentos espirituais para prosseguir com as cirurgias perispirituais. Então, nem toda deformação o espírito se recobra ali durante aquela reunião, aquela sessão de desobsessão, né? Mas isso são coisas que acontecem ali durante a manifestação, o diálogo. Então não adianta, por exemplo, o doutrinador ele precisa ter sensibilidade para captar o que ocorre com o espírito manifestante. Ele precisa ter conhecimento. Ele precisa ter bom senso, prudência. Porque eu já tive a oportunidade de assistir manifestações de espíritos com deformações nas cordas vocais, e por esse motivo realmente o espírito não pronuncia. Mas ali, por ignorância do fato do doutrinador, o doutrinador insistindo, mas por que você não quer falar? Fala! 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 Aí, depois de tanto insistir, o doutrinador
vem o mentor e o orienta. O nosso irmão, ele não consegue gesticular nada porque ele traz uma deformação nas cordas vocais. Olha que vergonha. Você está vendo isso, meu irmão? Como que ele está vendo se ele é cego? Ou se ele traz aquela impressão da cegueira? Mas isso é o doutrinador que descobre, juntamente com o espírito manifestante. O que eu quero dizer é que não se forma doutrinador da noite para o dia. Eu vou te fazer uma pergunta. Você frequentou algum curso para doutrinar espírito? Frequentei. Quantos anos? 2, 3, 5, 10 anos. Mesmo assim, você ainda tem muito que aprender. Você frequentou algum curso para doutrinar espírito? Nunca. Então, fique esperto. Porque as coisas não são conforme você pensa. Não são. Eu sinto em te dizer isso. Agora, as pessoas afoitas, até nós precisamos nos conscientizar-se disso. Até para fazer a caridade, nós temos que ter conhecimento. Porque a ausência do conhecimento nos leva à imprudência, à irresponsabilidade, à indisciplina. Temos visto muito isso, principalmente em São Sebastião do Paraíso. De outras vezes, usando de ardis ou preparando ciladas, mantém-se em silêncio para que o doutrinador se esgote na tentativa de descobrir suas motivações, a fim de tentar ajudá-lo com o que ele se diverte bastante. Então, existem espíritos que, sabendo da ignorância do doutrinador, ele permanece calado o máximo possível. Enquanto calado, ele estuda ardilosamente o doutrinador, justamente para poder pegar os teus pontos fracos. E depois que ele atua no ponto fraco do doutrinador, ele o destrói. E depois que ele o destrói, você entendeu? É natural, o espírito destrói o doutrinador por indisciplina do doutrinador, por irresponsabilidade. Mas você sabe quem leva a culpa? O dirigente da casa. Porque o dirigente permitiu que aquilo acontecesse. Então é natural, é lamentável, mas o mundo 2020, o mundo sempre foi assim, mas 2025, numa questão de data para ficar registrado, as pessoas nunca que assumem a responsabilidade, as pessoas nunca que mergulham para dentro delas e assume a responsabilidade, a irresponsabilidade, a indisciplina, os excessos, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme,
os transtornos emocionais, psicológicos. Por que elas não assumem? Porque é mais fácil transferir para o ombro alheio do que assumir a responsabilidade. E quantos milhões de pessoas retornam à pátria espiritual crentes de que agiram 100% aqui na Terra e ao chegar lá que descobrem a verdade, aí os mentores podem dizer assim: mas meu filho ou minha filha, você não acha que você também tem responsabilidade a respeito sobre tudo que aconteceu? Mas onde eu falhei? Na falta de humildade, na falta de aceitação, o excesso de orgulho. Mas eu não tinha orgulho, excesso. O fato de admitir que não tinha significa que tinha em excesso. E outra, nós não temos bola de cristal para saber que nível encontra-se essas impurezas em nossa alma. Nós não temos bola de cristal. Existem médiuns que possuem ajuda dos mentores espirituais. Mas eu já percebi que mesmo os médiuns que têm a ajuda dos mentores espirituais, conforme Jesus há 2000 anos atrás, ainda precisa continuar com a boca fechada. Porque por ignorância, que significa falta de conhecimento dos desígnios de Deus, pode ter certeza-se de que essa pessoa vai ser sempre a culpada, porque as outras pessoas nunca que assumem a responsabilidade, nunca que assumem. Isso aí chama-se ingratidão. Olha o outro termo. Porque a pessoa ingrata é aquela que come naquele prato todos os dias e depois pega o prato e joga no lixo, dizendo que o prato estava sujo, por isso lhe causou diarreia. Mas a pessoa se esquece que ela, por não lavar o prato, foi que a bactéria da diarreia ali se instalou. E outra, existem bactérias que são resistentes a tudo, gelo, fogo e a muitos outros elementos. Quem sabe, às vezes, aquela bactéria encontrava dentro da própria pessoa e no momento exato ela eclodiu para poder mostrar à pessoa que a pessoa não é tanto aquilo quanto a pessoa pensa. Ou, quem sabe, a bactéria eclodiu e eclode para testar a pessoa. Ah, é? Você é um poço de benevolência, indulgência, de amor. Você fez tudo corretamente, 100%. Se nem Jesus, que é Jesus, fez 100%, no entanto, Jesus, que é Jesus, continua em processo de evolução.
Opa, pera lá. Ele não fez 100% não porque não tinha condições. Nós que não tínhamos condições de receber tudo que ele tinha a nos oferecer. É a mesma situação aqui. A fim de tentar ajudá-lo com o que ele se diverte bastante. Fiquemos atentos. Você tem conhecimento nato da doutrina dos espíritos? Tenho, porque espiritismo é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta. Reforma íntima, moral. Você tem policiado os teus olhos? Você tem policiado os teus desejos, os teus sentimentos? O teu orgulho, a tua inveja, o teu ciúme? A tua ansiedade, a tua angústia, a tua melancolia, a tua depressão? Que eu saiba, não. Então fique atento, porque esses fatores são todos transtornos de portas psíquicas que levam os obsessores a infiltrar em você ou nas pessoas. Tem conhecimento? Não. Então sai fora dessa doutrina. Porque uma coisa eu vou te dizer. Milhões entram no espiritismo, mas bilhões deixam o espiritismo. Não porque o espiritismo não presta, mas porque a pessoa não está preparada para assumir responsabilidade. Porque espiritismo é responsabilidade. Espiritismo é compromisso. Espiritismo não é senta, levanta, levanta, senta. Senta, levanta, levanta, senta. Espiritismo não é dogma. E muitas pessoas ainda estão acostumados a um fenozinho, aguinha fresca, sombrinha fresca, não é? Senta, levanta, levanta, senta. Muitas pessoas estão acostumadas ainda a um representante demoníaco aqui na Terra que a puxe pelas rédeas. Siga-me atrás do Senhor morto. Siga-me. Eu sou representante de Jesus, comedor de feijão aqui na Terra. Confie, acredite em mim, confesse-me os teus pecados. Porque, conforme já dissemos, milhões entram no espiritismo, mas bilhões deixam o espiritismo. Por que bilhões deixam? Vou repetir, porque espiritismo não é brincadeira. E todos aqueles que adentraram e que adentram o espiritismo brincando, se decepcionam, se frustram e saem decepcionados, porque a intenção foi apenas brincar com coisa séria. E com coisa séria não se brinca. Brinque com o que você quiser, menos com as coisas divinas. Porque as coisas divinas necessitam primeiro você, a autorreforma. Porque Deus nunca foi culpado e é culpado de nada. A providência nunca foi e nunca será culpada de nada. A verdadeira. Agora, é assim mesmo, né? Até o próximo vídeo, até o próximo dia.